Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live agora tratando sobre ensino superior na contabilidade. Então, vamos ter aqui um tema bem desafiante, né? Um tema que envolve toda a profissão contábil, né? Que é a nossa formação enquanto profissionais, enquanto contadores. O tema é ensino superior, falhas, acertos e perspectivas na formação do profissional contábil. Então, é instigante, é desafiador, como eu já tinha falado, é motivador. E para isso, a gente, né, vai contar com apoio aí, com reforço de três grandes feras na contabilidade. A nossa presidente do CRC de Pernambuco, Dogivânia Barbará, a Débora Barros, que ela é vice-presidente do desenvolvimento profissional do CRC de Pernambuco, e a nossa querida professora Umbelina Lagioia. Então, eu vou... A sistemática é o seguinte, cada pergunta que eu for fazendo, eu vou dando a vez para cada uma das entrevistadas, tá? Seguindo a ordem do Givânia, Débora Barros e Umbelina Lagioia, tá bem? Então, já estou vendo aqui que quem está online aqui já é Umbelina. Vamos verificar aqui. Umbelina já está aqui. Espera aqui, Dogivânia. Dogivânia já está aqui também. Então vou começar, como eu falei, vou começar por Dogivânia, tá certo? E na medida que a gente for prosseguindo, eu vou incluindo Débora Barros e Olá, boa noite! Seja Oi, bem-vinda! boa Boa noite! noite, professor. Tudo Tudo bom bom? com você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Que bom, que bom. Um Belinho já está aqui, tá dizendo, oi, Dogivânia, amiga linda. Oh, Umbelina, ela faz parte, assim, da minha vida, da trajetória toda, sabe? Lá atrás, ainda no curso de Ciências Contábeis, e foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida profissional também. E agora Na está nossa, na minha na mente. nossa também. Tem um carinho muito grande por ela. Então, assim, só enfatizando, né, a questão do como é que vai funcionar. Uhum. O Instagram ele tem essa limitação de ser uma pessoa por vez. Então, É, eu vou fazendo a pergunta, vai na ordem. Você, tá certo? Depois vem Débora e Umbelina na terceira, para fechar o ciclo, né? E tá. assim, eu vou fazer a primeira. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco dessas suas considerações iniciais para eu poder fazer a pergunta. E depois, quando Débora e Umbelina entrarem, elas vão dando a consideração inicial dela também. Pois é, primeiro, para mim é uma alegria muito grande estar participando desse assunto que até entre nós gerou um certo, às vezes um certo desconforto, né, professor Anderson? É Mas verdade. esse desconforto faz parte da responsabilidade que nós temos de mudar. Eu acho que a gente precisa fazer história, precisa deixar Isso. cimento exatamente nas posições que nós ocupamos agora, seja no Conselho de Contabilidade, seja vocês como professores nas universidades. Então, nós temos a responsabilidade na formação desses alunos que estão aí do curso de Ciências Contábeis, que é o tema, e que a gente Uhum. possa contribuir realmente com essa mudança da matriz curricular, mesmo que muitas vezes, professor Anderson, as pessoas Um dizem, caminho mas árduo. Dogivane, desculpa, o Conselho Federal, o Conselho Regional, a prerrogativa deles não é mexer com matriz curricular. Porém, eu acredito muito que, mesmo não estando na prerrogativa, nós somos responsáveis, já que os conselhos, seja regional ou federal, temos responsabilidade pela formação também do profissional contábil que nós queremos hoje e no futuro. Então, Claro. independente de qualquer prerrogativa, eu me sinto e nós nos sentimos lá no Conselho Regional de Contabilidade plantar sementes, professor, que a gente possa colher daqui a pouco e que o curso de Ciências Contábeis, ele realmente ele retrate a demanda do mercado.
Então, eu Isso. estou muito feliz por esse momento e que essa seja a primeira. Na verdade, a gente já vem discutindo esse ano algumas ferramentas de sala de aula, mas que seja a primeira de vários momentos que nós tenhamos para discutir matriz Com curricular. certeza. Com certeza, com certeza. Que bom. Fico muito feliz, assim, como professor. É um momento da gente, enquanto docente, fazer autocrítica, né? Como a gente tem conversado até mais cedo, saber em que momento a gente pode contribuir. Só enfatizando aqui a participação do nosso querido amigo Arnaldo Duarte. Boa noite, Arnaldo, seja bem-vindo. O Yuri, vice-presidente da Câmara Técnica, tá? e isso muito nos honra a sua presença. Gabi Campos, cadê? Zuíla, seja bem-vindos, tá? Não vai dar para ler todos aqui, mas sejam bem-vindos. Estou muito feliz. E assim, vamos começar agora nossa primeira pergunta, Vamos né? lá. Que assim, já que a gente está falando sobre ensino superior, então a gente precisa entender o ensino, né, de contabilidade, o ensino superior, como um processo em construção sempre. Não existe nada, né, inacabado, né? Do Giovanni. E assim, claro que tem como todo processo, tem suas limitações de Isso. acordo com o momento, né? E assim, e os acertos também. Então, desde a implementação das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Ciências Contábeis, que foi em 2004, através da resolução do Conselho Nacional de Educação de número 10, o que está vigente, né, desde 16 de dezembro de 2004, a gente já passou por inquestionáveis avanços ao longo desse tempo, né? Tanto no perfil de formação, que lá foi configurado um perfil que o profissional precisa assumir, né, a partir da sala de aula, né, enquanto contador. Também, a partir dele, a gente também teve muito avanço com os recursos em sala de aula, né, na quantidade de pesquisas, vagas ofertadas também. A gente tem que reconhecer que cresceu muito a quantidade de vagas, instituições públicas e privadas, né? E aí a pergunta para você é o seguinte: qual foi o avanço mais significativo desse período para cá, 2004 para cá, né? Na formação do contador que a gente tem, né? Qual foi esse avanço e quais são as limitações também, que é importante a gente falar nisso, né? Também na vida a gente só tem avanço, a gente tem as limitações, né? E que precisam ser corrigidas. Bem, o avanço, eu diria que nós estamos percebendo profissionais com a visão mais cíclica. Ou seja, você não está apenas olhando pela ciência, pela vertente da ciência contábil, mas ele está percebendo de uma forma convergente com outras ciências. Então, eu percebo isso, que as pessoas estão entendendo que nós não podemos ficar num mundo isolado, mas sim contribuir também no mercado com outras ciências. A questão Isso. desse avanço, acredito também, Anderson, que foi natural, passou pela globalização da economia, de todos os mercados. Então, essa visão cíclica foi um empurrão na vida de todos nós profissionais, mas aí eu percebo também que as pessoas estão mais atentas em relação E, a essa questão do todo e não apenas aquela questão da ciência contábil, que, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, era a história do débito, do crédito, e pronto, e acabou, se fechava aquele livro escriturado manualmente, não servia para muita coisa, sabe? Apenas para ficar lá guardado. Então, hoje, eu considero que houve esse avanço, mas foi empurrado exatamente por a questão histórica que o mundo também viveu. Poderia até ter avançado mais em relação a isso. Mas, por exemplo, no Brasil, nós temos grandes deficiências no ensino que vêm desde o fundamental, né, Anderson? isso. A gente não tem, no ensino fundamental, no ensino básico, por exemplo, assuntos feitos de empreendedorismo, liderança, Hum, onde a gente possa trabalhar as nossas crianças e que essas crianças seja esse profissional a qual nós nos tornamos, mas de uma forma mais completa. Então, eu diria que esse impulsionamento ele foi causado mais pela questão histórica, mas a corrente do rio
e aí a gente conseguiu ir, porém, precisamos avançar bastante. Perfeito. Deficiências, que você perguntou a questão da deficiência, a gente até discutiu bastante qual termo utilizaria, até porque quando nós estamos no mundo acadêmico, as nomenclaturas das palavras por trás delas Isso. causam assim efeitos incríveis. E aqui todos nós queremos mudar, mas nós temos a responsabilidade e o respeito também com tudo isso que já foi feito até hoje. Mas não pode ficar do jeito que está. Então, essa deficiência, o que poderia ser melhorado mais ainda, professor, na minha opinião, seria a parte tecnológica. A ciência contábil, como qualquer outra ciência, ela não pode ser desvinculada da inteligência artificial, da mineração de dados. E nós, contadores, nós precisamos saber interpretar esses dados e entregar esses dados também à sociedade de uma forma mais clara. E não ser apenas usuários de tecnologia, onde essa própria tecnologia é que faz com que, na verdade, você é manipulado pela tecnologia, mas você não desenvolve um senso crítico em relação a ele. Então, a parte Umbelina está dizendo aqui, concorda, amiga querida. A parte tecnológica é uma grande preocupação. Eu até comentei com você, e a professora Débora vai falar mais sobre isso, que uma das nossas questões é ver firme esse MBA em mineração de dados, em inteligência artificial, voltado exclusivamente para o contador, que esse convênio que nós assinamos com a Universidade de Pernambuco, e já ia começar agora, mas aí a gente está redesenhando esse modelo. Então, é nosso grande sonho dar esse presente ao contabilista pernambucano, ao contador pernambucano. Que bom, que bom, que bom. Fantástico. Eu vou pedir licença a você agora, que eu vou chamar a Débora, tá? E aí eu peço, quem tiver participando da live, né, tiver pelo seu perfil, pode entrar no meu perfil também, porque aí pega a sequência completa, né, do bate-papo, Anderson.N Oliveira, tá bom? E aí eu vou colocar na conversa agora a Débora para ela também complementar as colocações, tá? Já já você volta. Tá, vamos lá. E aí eu vou convidar aqui, Débora está com o perfil do CRC de Pernambuco. Vou adicioná-la aqui agora. Olá, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Primeiro, assim, você deve ter já acompanhado, né, o início. Cada pergunta são 3 perguntas, né, e cada pergunta vocês 3 vão sempre respondendo, eu vou incluindo na conversa. E você tem o espaço agora para dar suas considerações iniciais antes de eu fazer a pergunta. Estou muito feliz, obrigado por ter participado, tá? Ter aceitado participar com a gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. Estar do lado aí de Umbelina e da Ogivânia sempre é um prazer para mim. Seria melhor ainda se a gente estivesse junto. Muita saudade aí, trocar ideias com elas, com você. Mas ela disse aqui, oi, amiga. Né, ela está respondendo aqui, oi, amiga. Pessoas muito amadas, assim, muito queridas e que a gente compartilha essa paixão pela educação, né? Que acho que a educação é paixão, Perfeito. Né, Anderson? Com certeza, com certeza. De educação, se não for por amor, é um gesto realmente de amor e de vontade de deixar a marca no mundo, como diz Doge, né? Fazer a diferença. E ela mandou um recado aqui para você. Mega fã dessa moça competente e inovadora. Vice-presidente DDP de CRC. Que bom, Tem tá vendo? que bater continência para ela, minha chefe. Somos duas. Ela tá. O Belinho colocou aqui. Bom, com certeza. Esse tema é bem, como eu tinha te falado, né, quando eu fiz o convite, é assim, bem provocante, né, pelo tom de uma alta avaliação também, eu quanto professor, outros professores também, mas assim, não deixa de ser importante para o momento, a gente vai estar atravessando um momento de muita transformação, né, Débora? E vai requerer, obviamente, uma análise nossa, né, do nosso cenário. E assim,
Aí eu vou repetir a pergunta aqui, que o ensino superior em contabilidade, ele está em processo sempre de construção. Tem limitações, tem acerto, né? Desde 2004, que é o que está em vigor hoje, a resolução das diretrizes curriculares nacionais, tá? Para o curso de contabilidade, de número 10, a resolução do Conselho, de 16 de dezembro de 2004. Então, é o que está vigente hoje. Ele traz o perfil, traz quais são uma proposta de matriz, traz várias situações para a nossa formação contábil, né? E aí, desde então, a gente teve inúmeras mudanças, transformações, né? Desde o uso da tecnologia em sala de aula, o perfil do profissional, que a gente precisa se adaptar também da parte dele, né? Mas, Isso. depois de tudo isso aí, desde 2004, qual foi o avanço mais significativo para você, né, até então, e quais são as limitações que a gente tem no perfil e na formação que precisam ser corrigidas? Perfeita pergunta, Anderson. Até costurando um pouco do que Doge falou, né? Doge complementou, falou dessa questão da visão holística, né, da contabilidade, que realmente foi essencial, e comentou dessa necessidade de tecnologia, né, dessa melhoria. E minha visão é muito alinhada com a dela, no sentido de que, em relação a formato de aula, formato de educação, a gente evoluiu muito utilizando ferramenta tecnológica, né? Na questão do EAD, a gente tem os laboratórios bem equipados, a gente já tem muitas universidades que têm laboratórios já com softwares que você utilizaria e vai praticar isso no dia a dia da profissão. Então, a gente percebe que ocorreu um avanço estrutural nesse sentido. Agora, em termos de melhoria, é o uso dessa tecnologia na prática, que é bem são pontos de vistas alinhados, né? Um pouco diferentes, mas complementares. No sentido de que você tem, por exemplo, excelentes laboratórios, né? Excelente infraestrutura tecnológica. Às vezes você tem até estruturas que em vários outros estados muito mais desenvolvidos você não tem, mas você não consegue transmitir para o aluno a prática. Às vezes é porque o professor não tem a vivência no mercado daquele tema, Isso. às vezes o professor está dando uma disciplina que não é o know-how dele, né? E até a própria estrutura do curso de contábeis muitas vezes é conduzida, as coordenações, por profissionais que não são contadores. Então, acaba que também tem uma dificuldade. Você tem muitos cursos de contábeis coordenados por economistas, administradores, apesar de É serem verdade. áreas afins, né? São E áreas serem afins pessoas até concorrenciais, competentes, né? Eu acho que não é nem nesse extremamente. sentido, né? Mas Não, eu acho eu que digo a técnica, né? dá a César o que é de César. Perfeito. Então, eu sinto falta de utilizar essa tecnologia para transformar os profissionais na prática, como agir em prática. Até conversando com Sabrina, que eu converso muito com ela, é coordenadora de curso, ela comentando assim, justamente dessa necessidade, né? Tem vários Um beijo, núcleos, né, nas Sabrina. instituições, pessoa incrível. Ela comentando assim, tem vários núcleos, né? Muitas instituições têm núcleos específicos para o aluno fazer essa imersão prática, mas você não tem isso na vida real, digamos assim, ocorrendo, e você acaba chegando no mercado um pouco carente aí dessa mão É na massa, digamos assim. verdade. Eu Então, acredito que assim, seja por aí. eu acho que essa questão do núcleo de prática, tudo, eu acho que isso é até um problema até um pouco generalizado, né? Eu acho que, Isso. né, não é só em instituições públicas, também tem nas privadas, né? A gente percebe isso na prática, né, Débora? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acredito que costurando aí, como o Dodge falou, tem o nosso MBA aí em Ciências de Dados que está saindo do forno, só precisando se adaptar nesse novo mundo, essa nova realidade. Mas a ideia é justamente preparar. E assim, não chego nem a chamar isso de crítica, o que a gente está comentando ao ensino, mas também de abertura de horizonte para o aluno. Ó, você saiu da faculdade, você não está pronto, tem que se especializar, procurar MBAs, Isso. pós-graduação, porque o curso em si, eu acho que em qualquer profissão, né?
não prepara você para a vida inteira. Você está só começando, é uma porta de Com abertura. certeza. É uma visão, Tem... o aluno sai com uma visão bem geral, né, bem holística do curso, que precisa ser aperfeiçoado. Perfeito. Débora, vou lhe pedir licença também, Na tá? Daqui a hora, pouco você volta. Vamos agora, com certeza. vou chamar a nossa querida professora Umbelina Lagioia. Só um minutinho. Perfeito. Professora Umbelina, seja bem-vinda. Professora, seja bem-vinda, boa noite. Eita! Tudo Boa noite, meu amor. Boa noite a todos. Um prazer e tudo uma honra bom? estar ao lado de duas grandes amigas que eu tenho guardado assim, de um lugar muito especial no meu coração. Debinha, que eu não consigo chamar ela de Débora Barros de jeito nenhum. É, a minha princesa querida, que eu sou apaixonada por ela. E Dorje, né, minha ídola, que eu sou fã dessa mulher, minha Nossa Senhora. Então, para mim é uma alegria muito grande estar ao lado de pessoas que eu amo tanto nessa vida, meu Deus, graças a Deus. E a minha alegria também de participar com vocês. Três feras maravilhosas. E assim, aprendendo com todas três. Dom Giovanni, pense numa pessoa que amo, admiro, Oxe, mas que eu de jeito nenhum. e as reações aqui acontecendo. Obrigado a todos por participarem, tá? Umbelina é o seguinte, e aí você, né, contextualizando novamente, a gente tem esse cenário desenhado desde É, 2004, por conta da resolução, e o que é que teve aí de avanço e limitações, né? veja, Andinho, eu vou falar da perspectiva de docente que sou, né? É uma profissão que eu abracei, já vai fazer bodas de prata, né? Há muitos anos que eu sou que eu Eita, estou em sala de aula. Então, o que eu percebo que acrescentou muito a nossa área? Sem dúvida alguma, Andinho, foi a criação dos cursos stricto sensu, ou seja, os cursos de mestrado e doutorado em ciências contábeis. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz o meu mestrado, isso lá há alguns anos atrás, não vale nem a pena, deixa pra lá. deixa para lá, né? Há mais de 20 anos, não existia mestrado em ciências contábeis se não fosse na USP, na Universidade de São Paulo. Então, se você quisesse ser mestre em ciências contábeis, você tinha que sair de onde você estava, se largar para São Paulo, literalmente para fazer o mestrado. E assim muita gente fez. Na época eu não podia fazer. Questões familiares me prendiam aqui em Recife, eu não tinha como largar. E a mesma coisa foi o meu doutorado, né? O meu doutorado, quando eu fiz, também não tinha doutorado, só tinha doutorado na USP. Então, veja só, na época que eu fiz meu mestrado e doutorado, por completa falta de opção, eu tive que eu tive que fazer em administração. Eu sou mestre e doutora em finanças. Eu não sou mestre e doutora em contabilidade, eu sou mestre e doutora em finanças, pelo motivo que quando eu ingressei na carreira acadêmica, não existia, só no sul do país, Uhum. ponto. Hoje, você já vê cursos de mestrado e doutorado em praticamente em todos os estados. Então, em Pernambuco você tem, na Paraíba você tem, Rio Grande do Norte você tem, ou seja, você tem cursos stricto sensu que vão formar mestres e doutores em contabilidade. Isso é fundamental, Andinho. Sabe por quê? Porque a profissão só avança quando você cria pensamento crítico entre os docentes. Perfeito, Então, a perfeito. profissão só vai crescer quando você cria massa crítica entre aqueles que vão fomentar o conhecimento em sala de aula. Então, na medida em que você tem cursos de stricto sensu em ciências contábeis, você entrega à sociedade profissionais que vão para a sala de aula fomentar o pensamento crítico nos alunos e, consequentemente, é muito provável que você tenha alunos que tenham mais pensamento crítico, mais massa crítica, e aí vai ao encontro do que Dorje falou, do que Debinha falou, que é você pensar contabilidade. Eu sinto isso, que a gente precisa pensar a contabilidade, é colocar a contabilidade no centro da discussão e no que é que a ciência contábil
pode fazer pela sociedade. E a gente só vai descobrir o que é ciência contábil quando a gente começar a pensar contabilidade. E isso daí vai estar, é nítido, a partir do momento que você tem cursos de estricto senso, que você discute a contabilidade enquanto ciência, tá? Que bom. Porém, Andinho, ao mesmo tempo que isso é um avanço, formação de você ter cursos estricto senso é um grande avanço, indubitavelmente, mas ao mesmo tempo a gente sente que, apesar disso, existe ainda, eu sinto, uma falta de pensamento de contabilidade, da ciência contábil na universidade, nos cursos superiores que formam esse aluno. Então, não sei se é porque eu sou professora de um curso de doutorado, então a gente pega o nível da discussão e leva, e vai lá para... Eu digo, olha, a gente tem que pegar essa discussão aqui e levar para a sala de aula. A gente precisa trazer essa discussão aqui e colocar isso na base, para que os alunos que vão se formar em ciências contábeis entendam o que é uma ciência contábil. Qual é o foco da ciência contábil? Pensar criticamente, despertar esse raciocínio para poder a gente evoluir. Então, ao mesmo tempo que isso é um grande avanço, no meu ponto de vista, eu sinto que ainda falta essa pegada em alguns cursos, na maioria deles, nesse pensar contabilidade. Então, é sair do estrito senso para as graduações, né? É fazer com que o aluno de ciências contábeis entenda o que é ciência contábil. Andinho, o nome da nossa... Nós nos formamos em ciências contábeis. O que é a ciência contábil? Entende? Ciência por quê? Né? O que faz com que a gente seja ciência contábil? Qual é a ciência da contabilidade? Que eu não sei, senhor. Né? Muita gente ainda não tem ciência. Né, meu amigo? Muita gente não tem ciência. Nós somos uma ciência. Mas ciência do quê? O que nos forma cientistas contábeis? E muita gente acha que isso é balela. Não é. Não é, Anderson. A gente tem que entender que o processo, a contabilidade veio, Andinho, para enxergar o ambiente social, aonde aquela entidade está inserida, verificar como os fenômenos que estão ali ao redor daquele ambiente modificam o valor da entidade. A gente precisa mensurar, quantificar, dizer quanto vale a atuação desses fenômenos dentro das entidades, e a gente precisa, de uma vez por todas, aprender a evidenciar. Isso faz com que nós tenhamos uma ciência contábil. Perfeito. Mas isso tem que ir para a sala de aula. Perfeito, perfeito. E assim, apaixonante ouvir seu posicionamento, né, como professor, e assim, inspirador. Eu vou para a segunda pergunta, o segundo bloco de perguntas, tá? Outra coisa, quando para todos que estão entrando, né? Porque assim, sempre quando uma pessoa vai entrando no perfil, o perfil da pessoa no Instagram vai se sinalizando para os seus seguidores, tá? Para quem entrou agora, que está no seu perfil, Belina, e quiser continuar assistindo, acompanhando, entre no meu perfil, anderson.noliveira, tá certo? Que aí, assim, como eu estou fazendo essa mediação, aí vocês vão conseguir ver o bate-papo integralmente, tá certo? Com todas as 3 participantes, tá bom? Peço licença, até já. Vou chamar aqui, novamente, Dogivânia, para o nosso segundo bloco de pergunta. De volta. Seja bem-vinda novamente. Tá E assim, legal. além da sua grande resposta, tivemos mais 2 grandes respostas também, que assim, só inspiram, né? E eu estou aqui babando porque eu estou aprendendo, né, de uma forma que às vezes a gente nem imagina, nem percebe, né? Olhar a contabilidade através de vocês.
Mas vocês três também, né, Anderson? Você hoje é aqui sois entre as mulheres, mas você também é um grande profissional, uma pessoa que eu mega Obrigado. admiro. E essas duas feras aí, Débora, nossa Debinha e Umbelina, são assim incríveis. Eu amo essa empolgação, mas também essa serenidade e a responsabilidade com que a gente trabalha a ciência contábil. E é isso que Umbelina trouxe com tanta beleza, Débora Barros também. E aí estamos aqui, né? Assim, pleno dia dos namorados, mas fazendo também Já a nossa imaginou? parte, né? É, e nesse bate-bola maravilhoso, tá? Veja, a gente falou sobre o que já avançou, quais foram as limitações. Vamos falar um pouquinho de perspectiva, né? Eu acho que a Isso. gente olhar para frente. A gente está num momento de muita mudança. E assim, eu queria saber de você, o que é possível entrar para a discussão ou ser incorporado no programa curricular das instituições de ensino, né, superior, de forma a atender esse perfil do contador que é esperado para as empresas e os escritórios de contabilidade, né? A gente está vendo aí uma transformação gigante. Você já falou sobre isso, né, numa outra conversa que a gente já teve. Então, o que é possível ser incorporado? Que discussão a gente pode travar para buscar essa mudança num programa curricular, né, das instituições? Professor, muitos professores, muitos acadêmicos conhecem já algumas metodologias ativas que já são até utilizadas em sala de aula. E na ciência contábil, eu citaria uma que é exatamente a aprendizagem baseada em projetos e em problema. Ou seja, trazer o problema da sociedade, você partir desse problema para a sala de aula, para que o aluno consiga refletir, pensar contabilidade, como a professora belíssima Belina falou, e nesse pensar ciência contábil, ele encontrar essa solução. Dessa forma, a sociedade ela está pedindo um profissional mais crítico, inventivo, que solucione os problemas de uma forma também mais simples e mais fácil. Então, as metodologias ativas, a gente já percebe que muitos professores utilizam, inclusive no curso de Ciências Contábeis. A gente já trouxe a professora Lieda para falar de metodologia ativa, de várias ferramentas que se usa. Então, eu diria que hoje eu gostaria muito de visualizar, vislumbrar dentro da matriz curricular justamente isso, que esse aluno de ciência contábil pudesse entender do problema da sociedade, do problema das empresas, principalmente, seja pública, privada, economia mista, terceiro setor, e que trouxesse isso para dentro da universidade, ou seja, seria uma inversão dos papéis, mas levando essa realidade. Eu até pesquisando algumas coisas aqui, eu encontrei uma frase de Leonardo da Vinci, que ele diz o seguinte: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros, que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Então, na hora que eu estava formando toda aquela compreensão para esse momento, eu encontro o Leonardo da Vinci dizendo isso, e justamente num dos artigos lá da Fundação Brasileira de Contabilidade, que também está preocupada com essa questão da matriz curricular, professor. Que bom. Tem até uma aluna por sinal, minha aluna, Andréa. Obrigado, Andréa, pela participação. Ela colocou aqui um comentário, trazer mais a prática para a sala de aula, né? Que é isso que você tá abordando, né? Para que sejamos mais críticos e ver a realidade das ciências contábeis, né? Seria espetacular. Então, é nisso mesmo. Não só, acho que não precisa até de tanta transformação na matriz para isso. Basta a gente realmente trabalhar com aplicações mais dentro da sala de aula, né? Acho que é uma reflexão para todos nós professores, né? De alguma forma buscar mais isso, né? Não, acho que a gente tem que saber conciliar a prática com a teoria, né? Inclusive, eu até conversei com você hoje, conversando com o professor Fernando Buarque,
uma das ideias do nosso MBA é que a gente tenha um laboratório chamado Sala de Aula Aberta. Isso já é totalmente possível, porque lá na UPE, nesse programa que ele dá de inteligência artificial, você tem a sala de aula aberta, que é exatamente isso. Você traz pessoas da sociedade com seus problemas e você precisa saber o que é o problema. Então, se esse problema, ele realmente existe para que traga essa solução. E a sala de aula aberta é isso. É trazer a sociedade junto da academia em busca exatamente desse profissional tão demandado por a sociedade moderna. É verdade. Aí, o Ricardo também, que é um aluno meu, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado aí pela participação. Também precisamos trazer de forma mais lúdica a questão prática para dentro da teoria, que aí reitera, né, o que vem sendo discutido. Eu vou pedir licença a você, minha presidente. Com licença, daqui a pouco você volta novamente e vamos chamar agora a Débora para a discussão aqui também. Deixa eu ver aqui, Débora. Tá aqui. Novamente, Débora. Bem-vinda de volta. Até que não é tão difícil essa dinâmica, não. Eu fiquei mais apreensivo no início. Eu digo, meu Deus, vai ser muito ruim esse negócio de vai, tira, volta. O ideal é que fosse todos nós quatro, né, falando ao mesmo tempo. Mas vamos embora. Em breve o Instagram vai superar essa limitação também, né, Débora? Todo mundo está evoluindo, né, Anderson? Tá evoluindo. Então, repetindo a pergunta para você, o que é possível entrar para discussão ou ser incorporado no programa curricular das instituições de ensino superior, para atender esse perfil do contador, né, esperado, tanto para as empresas quanto pelos escritórios de contabilidade? Perfeito, Anderson. Eu vou muito na linha de Dodge, também concordo totalmente com ela nessa questão de trazer mais prática vivencial. A gente é uma ciência social, a contabilidade evoluiu conforme a evolução da sociedade. Então, a contabilidade dos primórdios até hoje em dia, ela vem evoluindo, vem crescendo, porque a sociedade vem fazendo esse movimento. Então, a gente tem que acompanhar isso, tem que estar mais perto da sociedade para evoluir juntos. Então, isso com certeza eu concordo totalmente com o posicionamento de Dodge e complementaria com questões comportamentais, sabe, Anderson? Eu percebo ainda chegando no mercado profissionais muitas vezes com uma bagagem excelente, com uma carga até prática às vezes muito boa, mas que não consegue evoluir numa proposta para o cliente, não tem uma segurança, não desenvolve a veia empreendedora de montar seu negócio, sabe, de perspectiva para a própria profissão. Então, às vezes, você sai do curso de Ciências Contábeis com foco exclusivamente em passar em concurso, por exemplo. Então, você vai com essa veia e, às vezes, você tem um empreendedorismo lindo dentro de você, nato, mas verdade. que você não sabe como pôr para fora aquela energia, né? Como empreender, colocar uma empresa de consultoria, uma empresa, né, da própria área contábil, de assessoria, de consultoria tributária, enfim. O empreendedorismo, muitas vezes, ele está latente, ele está ali, e ele, às vezes, precisa de um apoiozinho moral, né, para você desabrochar. Então, técnicas de persuasão, técnicas de encantamento do cliente, técnicas de resolução de problemas. Existem várias teorias inteligentíssimas nessa questão de análise e resolução de problema, né? Você desenvolver metodologias como PDCA, 5S, ferramentas de qualidade. Então, tudo ligado a questões que você pode praticar, né? Mesclando gestão com questões comportamentais. Perfeito, perfeito. Olha, deixa eu só ler um comentário aqui que Dojivânia fez, que eu achei bem interessante. Aqui, ó, da próxima vez, nós faremos na TV CRCPE. Então, tá feito o convite aí, aceito, né, Débora? Perfeito. Fazer Já reuniões tá como... aceito. Vamos fazer mais reuniões como essa, o Belina também colocou. Tá? Simone disse verdade, concordando aí com o que você colocou. E assim, é muito importante esse debate. É o primeiro
né? Espero que seja o primeiro de muitos, né, Débora? A gente precisa avançar nessa discussão, né? De trazer essa, olha, algumas ideias, né, a gente já tem na prática aqui, que é a ideia da associação da tecnologia, né, tanto na sala de aula, para que a gente possa levar esse conhecimento para fora, né, para as empresas. A ideia da proposta estricto sensu também, da elevação do nível da consciência crítica para a sala de aula também na graduação, tá certo? Então, essa questão comportamental, como você falou também, essa questão do empreendedorismo, né, é muito importante nessa construção da formação do profissional hoje. Então, já ficam aqui algumas lições muito importantes a partir de então, né? Com certeza, até porque, Anderson, nesse momento que a gente está passando, você vai perceber que os profissionais que vão evoluir mais são aqueles que estão conseguindo transformar o caos em aprendizado, em evolução. Então, existem vários profissionais que vão crescer bastante pela mentalidade de proatividade, de positivismo, de contribuir, de buscar soluções, de inovar, enquanto outros profissionais estão caindo no mercado pelo pessimismo, pela desmotivação. Então, a parte comportamental, a parte intelectual, a parte de gestão conta muito na prática. Com certeza. Vou pedir licença novamente a você. E aí vou chamar agora o Belina para complementar aqui nosso bate-papo, tá? Até já, Débora. Com certeza. Até daqui a pouco. Até. Novamente, eu quero enfatizar com vocês, tá, que estão acompanhando, que estão entrando aí pelos perfis da Umbelina, ou da Dogivânia, ou do CRC, que pode entrar no meu perfil também para ver a discussão de forma completa. Bem-vinda de novo, tia. Estamos aqui novamente. Meu lindo. A segunda pergunta. Segunda pergunta. O que é possível entrar para discussão ou ser incorporado no programa curricular das instituições de ensino superior, né, para atender tanto o perfil do contador, que é esperado para as empresas, como também para o perfil para os escritórios, né? O que pode entrar nessa discussão? Eu tenho uma visão complementar, né, das minhas princesas. Além de tudo que Débora falou, além de tudo que Dorje colocou, né, essa parte de empreendedorismo e tal, a parte comportamental é perfeita, a Debinha foi perfeita. Eu acrescentaria duas vertentes, Andinho, que eu vejo que são fundamentais para a criação dessa consciência do perfil desse contador do futuro, tá? Esse sujeito, ele precisa ter uma noção bastante razoável de economia. Sabe por quê, Andinho? Porque a contabilidade, ela interpreta os fenômenos econômicos e ela precisa monetarizar, traduzir isso em valor dentro da entidade. Então, vamos dar um exemplo bem besta, tá? Vamos colocar aqui a minha querida Petrobras, tu sabe que eu sou fã dela. A Petrobras reconheceu uma perda, Anderson. Boas lembranças, viu, de sala de aula. Né? A Petrobras reconheceu uma perda, Anderson, em seus ativos de alguns bilhões de reais, 60 e tantos bilhões. Somente. Bilhões. Besteira, troco. E por que a Petrobras colocou para dentro da sua demonstração de resultado quase 70? Foi 67 bilhões. Por que a Petrobras fez nascer na sua DRE essa pequena quantia? Porque tivemos o impacto da pandemia, porque o preço do petróleo caiu e porque a Petrobras vive dessa venda de petróleo, vive dessa exportação, precisa desse consumo. E a pandemia parou tudo, o preço do barril de petróleo despencou. Muito bem, Anderson. Quem é o responsável por interpretar esses fenômenos, quantificar e dizer assim, e a perda foi de 67 bilhões? Quem é o profissional que vai fazer isso? É a pergunta simples. É o pergunta de $1 milhão. O contador é a pergunta de $1 milhão. Então, esse sujeito,
Ele vai ter que saber, primeiro, entender o que é que está acontecendo. E segundo, quantificar isso, mensurar. E terceiro, botar para dentro. Né? Então, a economia, ou os fundamentos econômicos básicos, mínimos, esse sujeito tem que conhecer. Porque senão ele vai ficar cego. Como é que ele vai poder interpretar o que está acontecendo ao derredor da empresa se ele não sabe nem o que é que está acontecendo direito? O que é que está acontecendo? Ah, é? Sim. E como é? Aí vem agora a segunda parte. Uma vez que ele entende isso, que ele consegue compreender esses aspectos, Andinho, esse cara tem que entender de economia, tem que entender de política monetária, ele tem que saber o que são juros, ele tem que saber o que é uma Selic, ele tem que saber o que é um IPCA, uma inflação, ele tem que entender isso. E não é somente para a Petrobras, não, é para o pequeno. Sabe por quê? Porque esse cara tem que aprender a fazer o seguinte, pegar a entidade, o patrimônio do pequeno empreendedor e dizer assim, você, com essa sua produtividade, você é capaz de gerar ou gerará X mil reais de fluxos de caixa futuros. Ou esta pandemia pode te prejudicar, provocando uma perda de tantos reais, mil reais nos teus fluxos. Entende? Esse cara, ele tem que ser proativo, como disse Debinha, mas ele tem que saber interpretar os fenômenos. Se ele não consegue olhar para o lado, saber, Andinho é uma ciência social. A gente está em um meio social. Você tem que olhar para o lado para interpretar o que é que está acontecendo no teu meio. O meio social interfere na entidade. A entidade interfere no meio social. Essas relações, elas são muito próximas, elas são muito imbricadas. Não tem como você dissociar. Então, você tem que saber, tem que conhecer esses conceitos. E o segundo, Andinho, é o tal da matemática, econometria, métodos econométricos, estatística. Como é que você vai projetar um fluxo de caixa se você não sabe nem para onde vai isso? Excel, o povo corre do Excel, feito diabo corre da cruz. Só sabe fazer verdade. função, soma e soma. Mas que já tem uma funçãozinha lá em cima. Não precisa nem de muito. Que você bota lá, tchau. Bicho, tu não vai para canto nenhum com isso, não. Você precisa entender de funções estatísticas. Como é que você vai projetar a porcaria do fluxo de caixa se você não sabe nem para onde vai isso? Como é que você vai descontar o fluxo de caixa a valor presente se você não sabe nem o que é isso? Como é que você vai dizer que o valor da empresa... O que é o valor da empresa, Andinho? É o quanto seus ativos líquidos são capazes de gerar de fluxos de caixa futuros, tendo em vista o contexto econômico. Ah, é? Perfeito. Ah, então como é que eu faço para projetar os fluxos de caixa futuro? Não sei, né? E como é que eu faço para descontar valor presente? Deixa eu ver. Então, essas disciplinas, elas precisam ser inseridas na grade para complementar a formação do sujeito, para ele ter uma visão holística da coisa, ele poder pensar fora da caixa. E essa visão empreendedora que Debinha falou de forma perfeita, esses conhecimentos se agregam. Um cara expande. Um cara vai encontrar oportunidade de negócio quando ele começar a perceber e entender de aspectos econômicos básicos. Básicos, tá? Então, assim, acredito que... E também, como eu sou da área, né, amigão? Um temperinho aí de finanças, um temperinho aí de conceito de risco, né? Um temperinho aí de aspectos financeiros. Tem que entender de finanças, a gente trabalha com isso. Como é que o cara não vai entender de finanças? Os conceitos básicos de finanças. Vai conversar com seu cliente, vai propor alternativa de endividamento, de taxa de juros. Qual é a melhor taxa? Se não souber, sente e chora. Sabe? Sente e chora, pai. Aí a gente perde o quê? Oportunidades de negócio. É por aí. Bom, a gente já está chegando já perto da esquina do final, né? Da reta final, na esquina, né? Da reta final. As considerações finais, né? Vou chamar aqui do Givane novamente, peço licença, tá? Daqui a pouco você volta novamente para a última pergunta e as considerações finais, tá? Tá bom, beijo. Beijo. Vamos aqui, Dogivânia. Essa terceira pergunta, eu sei que Dogivânia vai gostar. Essa terceira pergunta, tá? Que é a sua cara.
Mas que foi feita para você. Veja, a gente falou de tudo, tecnologia, empreendedorismo, comportamento, né, finanças, econometria. Veja quanto a gente agregou nessa discussão aqui e o tempo está voando, né? Passou Isso, voando tá? agora, né? Então, rapidinho, a introdução de novas tecnologias. Você dá a resposta e já pode dar suas Tá. considerações finais também, tá bom? A introdução de novas tecnologias, sem a devida adaptação nas matrizes curriculares, pode colocar em risco a profissão contábil? Veja, as novas tecnologias, elas são essenciais para a manutenção da ciência contábil. Professor, hoje nós já temos nas empresas, como a nossa, uma pequena empresa, agente de inovação. E que cara é esse? É um contador que tem essa visão sistêmica que nós queremos, mas que entende também de tecnologia. E não é de sistema, de programação, não, tá? É de ferramentas tecnológicas que, aliada à ciência contábil, você vai agregar valor na demanda da sociedade, do mercado. É muito interessante. A ciência contábil também, ela precisa se preocupar, lembrando dessa história da tecnologia, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados, não é a lei formatada, não, mas da necessidade que o contador tem de entender, desde a sua graduação, que precisa proteger os dados que ele está minerando naquele momento. Então, eu acho a tecnologia uma aliada da ciência contábil. Ao invés de ameaça, eu sinto que nós precisamos, a cada dia, nos incorporar nesse momento. Vou dar um exemplo bem rápido, que o tempo está voando, mas existe tecnologia onde você faz comparações das empresas para oferecer a essa empresa, por exemplo, qual a instituição financeira que oferece menores tarifas. Vê que coisa Olha simples. só, pois Né? é. Então, E de isso aí grande você não utilidade, né? consegue É fazer na simples e útil. munheca. Isso, é simples Isso, e útil, né? e útil. E não é na munheca, ou seja, é de uma forma utilizando a tecnologia em prol da ciência contábil. Professor Anderson, eu achei assim uma delícia. A provocação foi incrível, Que muito bom bom. sair da zona de conforto. E eu diria que pode contar sim com o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho e comigo sempre como contadora, professora, e a gente vai estar aí sempre junto. Acredito Que muito na bom. ciência contábil. Muito Que obrigada pelo bom. convite. Um Um beijo em Debinha. beijo. Um Belina, e agora depois vamos namorar, viu, minha gente? Que é bom. Tá certo. Um abraço, Dalgivane. Obrigado, Tchau. viu? Até a próxima. Convite aceito. Joia. Vamos aqui, Débora, novamente. Débora, de volta. Vamos lá. E aí, pergunta novamente e suas Vamos embora. considerações finais, tá, Débora? Tranquilo. Tem gente, Já olha, nem precisa comentário repetir aqui. a pergunta para a gente acelerar, que a gente Pronto. está no finalzinho. Simone Monteiro disse que 4 anos de graduação em uma live. Que bom. Oh, vamos embora. Resumindo. Um beijo, minha princesa. Bom, Anderson, assim, dando continuidade ao que Dodge falou, a tecnologia vem para somar, de fato, né? E assim, no dia a dia do profissional contábil, acaba que a maioria está tão absorvido por processos, por burocracia, por questões operacionais, que hoje, às vezes, eu fico até triste quando eu paro e vejo algum colaborador meu, algum profissional dizendo, ai, que saco, é cliente ligando o tempo todo. Aí eu paro e digo, peraí, mas ele é o foco. Então, assim, você para e diz assim, poxa, eu estava aqui tão feliz fechando um balanço, tão feliz mandando uma declaração, validando o SPED. Poxa, o cliente ligou, o cliente não para de ligar. E aí você para e pensa, cara, o que é operacional, o que é repetitivo, o que é programável, o que tem como obter através da tecnologia, deixa que a tecnologia faça. A gente tem que estar com o nosso cliente, dando solução, fazendo avaliações, propondo ideias, propondo Perfeito. melhorias. Então, a tecnologia vem para fazer o que não era para a gente estar fazendo.
E a Isso. gente fazer o que de fato a gente faz melhor, que é cuidar das empresas, cuidar dos nossos clientes, sendo o médico dessas empresas. É verdade. Então, não vem para ser negativo para a gente, vem para ser muito positivo e para tirar da gente o que é chato e focar no que é de fato positivo. É verdade. Obrigado, viu, Débora, pela participação. Obrigada. Foi Agradecer fantástico. imensamente aí pelo carinho, nos colocar à disposição, pelo DDT, pelo CRC. A gente está aqui com o coração, braços, mentes abertas para contribuir, para ajudar no que for preciso. Um abraço Que muito bom. carinhoso, Anderson. Um chamego Obrigado. bem grande aí para todos vocês de sala de aula, que eu estou morrendo de saudade de estar junto, pãozinho de queijo no intervalo, do cafezinho. Oi. Muita saudade aí de todo mundo. Um cheiro grande, Doge e Bel. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Um Um cheiro. Vai abraço. namorar. Vamos lá, um cheiro. Cheiro. Belina Lagioia. Olá, Umbelina, de volta. E aí, a terceira pergunta e suas considerações finais. Então, Andinho, eu sou suspeita, né? Eu adoro tecnologia, né? Tecnologia, para mim, é fundamental, necessário, indispensável, né? E a tecnologia, ela vem exatamente para que a gente possa ter tempo de pensar. É o que eu disse no início. A gente precisa aprender a pensar contabilidade. A gente tem que entender qual é o nosso papel na nossa profissão. A gente tem que deixar de fazer as coisas tão metodicamente, e a gente tem que começar a olhar ao redor. Então, a tecnologia vem para nos livrar de fazer determinados tipos de trabalhos que não agregam absolutamente nada. O que agrega valor a qualquer tipo de prestação de serviço é o diferencial de pensamento. É o que a gente pode acrescentar para mudar, para resolver, para transformar. Tecnologia não aonde a inteligência transforma. artificial não chega, né? Exato, Anderson. A gente não tem que estar competindo com robô, com robozinho. É por isso que a gente precisa ter outras formações complementares para que a gente possa se sentir livre, desobrigado daquelas coisas que são tão burocráticas e começar a oferecer soluções do ponto de vista econômico, financeiro, contábil, de empreender. A gente tem que pensar, a gente tem que se redescobrir. A gente precisa se reencontrar na profissão. A gente se perdeu no meio do caminho, ficou lá atrás. Saiu da 6.404, daquela legislação lá amarrada, entramos naquela turba de CPCs, abriu-se as oportunidades de você tomar decisões contábeis, mas faltou pensamento crítico. Então, o que a gente tem que fazer? Entrega para as tecnologias aquilo que elas podem fazer, que independe do nosso pensar, e bora pensar. A gente tem que ser multidisciplinar, como a Ana aqui colocou. A gente tem que ter múltiplos atributos. E que só a gente pode fazer isso. Então, eu sou suspeita, né? Eu sou muito fã de tecnologia. Lógico. Meu Deus do céu, graças a Deus. Graças a Deus, a gente tem que pensar contabilidade. É uma ciência, Jesus. Ciência quer dizer que a gente tem que ter métodos. A gente tem que descobrir as coisas. Somos, embora não tenhamos consciência disso, somos cientistas contábeis. Agora, vamos pensar, galera. Vamos criar massa crítica. Considerações finais, antes que... agradecida, muito agradecida pela oportunidade, por estar com duas queridas amigas. Um minuto, Anderson, por estar ao seu lado, se bem que amanhã a gente volta a se encontrar. Um beijo grande a todos, um abraço bem apertado e que o Papai do Céu abençoe a todos vocês. Um beijo bem grande. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, né? Acho que o aprendizado, né, com essas três feras, né, não tem palavras, tá? Em breve nós voltaremos à discussão. Amanhã tem mais live, né, Umbelina? Opa, não deixem de assistir.
É É nóis, nóis. Afonso. Tá É bom? nóis. Vamos embora que já tá caindo Vai aqui embora, vai cheiro. embora. Beijo, Um tchau. abraço para todos. Obrigado, tá? Fiquem Obrigado a com Deus, todos. fiquem com Deus.